Pulsologia parece ser um assunto bem interessante, tendo em vista a dificuldade que algumas pessoas têm em fazer uso da pulsologia no seu diagnóstico. Nós temos também, para diferenciar as síndromes, os 8 princípios, que é um outro assunto que, somado à pulsologia, pode nos dar um direcionamento bem interessante. É sobre esses 2 assuntos que eu quero tratar hoje. Nós tanto que sabemos Pois bem, o tema de hoje é pulsologia e os 8 princípios. A pulsologia comparada ou associada à interpretação da língua passa a ser um instrumento muito interessante e muito importante no diagnóstico, tendo em vista que um acaba complementando muito bem o outro. O que eu quero dizer com isso? O pulso, ele sofre, né, a influência de fatores externos com muita rapidez, com muita facilidade. Ou seja, ele muda com muita rapidez. Comparado à língua, isso já é muito diferente, porque a língua, para que ela se altere, ela depende de um tempo maior para que isso aconteça. E quando eu falo que a pulsologia somada à interpretação da língua nos dá informações importantes no diagnóstico, é exatamente porque um mostra a condição aguda do paciente, a outra mostra a condição crônica do paciente. Então, a língua, exatamente por ela demorar para ser alterada, ela mostra muito mais uma condição crônica do paciente. E, em contrapartida, o pulso, ele muda com muita rapidez. Ele, inclusive, para utilizá-lo, precisa ter um certo cuidado na hora de interpretá-lo, porque ele pode se alterar no segundo, no mesmo instante da avaliação. Então, o pulso pode se tornar mais rápido e estar sinalizando o calor, quando, na verdade, não necessariamente o paciente tenha uma condição de calor que deve ser considerada no diagnóstico. Então, esses 2, quando somados, dá informações importantes na hora de interpretar, de identificar a síndrome existente. Mas, pensando então em pulsologia, de que forma que nós podemos utilizar a pulsologia sem tornar esse instrumento, especialmente para quem está iniciando, uma ferramenta difícil de utilizar? De que forma que a gente pode tornar isso mais fácil? E aí eu sempre gosto de mostrar para os alunos os 8 princípios, que é uma forma de interpretar a pulsologia e que pode ser uma dica interessante para você que está me assistindo. Como que eu vou fazer uso dos 8 princípios na pulsologia? Então, sempre a gente tem que levar em consideração essa característica do pulso se alterar com muita rapidez. Nós podemos ter fatores, desde fatores
climáticos, né? Fatores emocionais. A emoção pode mudar no mesmo instante. Basta receber uma notícia que altere a emoção, isso pode alterar pulso também. O pulso ele pode ser diferente na forma de interpretar pela idade. Então existem vários fatores por medicamentos que a pessoa esteja utilizando. Então existem vários fatores que podem contribuir com a alteração desse pulso. Levando tudo isso em consideração, e tendo em vista que todo diagnóstico ele não pode ser pautado apenas em um instrumento, é a somatória de todos esses instrumentos é que a gente estabelece um diagnóstico. O pulso ele é muito importante, normalmente é através do pulso que normalmente a gente acaba fechando um diagnóstico. Você tem todo um histórico, né? Uma ideia do todo do paciente, e o pulso acaba confirmando muitas vezes o diagnóstico. Mas vamos lá. Como que eu poderia, então, utilizar os 8 princípios e fazer uma relação com o pulso, né? Os 8 princípios nós temos, nos 8 princípios, essa relação do yin e do yang, né? Tanto que um dos primeiros princípios é a condição yin e yang, né? E aí, a condição yin, a gente sabe que é sempre uma condição de repouso. O yin tem a ver com nutrição. O yin, numa condição patológica, podemos entender como um padrão de umidade, de excesso, né? De lentidão. Então, nós temos essa condição yin. O yin tem a ver com a noite. Então, nós temos várias associações que a gente poderia fazer com o yin. E com o yang, sempre é atividade, é calor. O yin é frio, né? Função. Essa é a condição yang. Isso falando de um modo geral. Mas no caso do pulso, como que a gente poderia entender o yin e o yang aí, né? Nessa relação? E aí nós podemos, através dos outros princípios, começar a fazer essa divisão e esse entendimento do que seria yin e o que seria yang. Então nós podemos, por exemplo, um outro princípio seria calor-frio. Como isso é representado nesse yin e yang e como isso é representado no pulso. Então, o frio, que é e o calor, que é um outro princípio, né? Calor-frio, são mais 2 princípios, o princípio do frio, o princípio do calor. Nós já falamos um, que é o yin e o yang, frio-calor. No pulso, isso é demonstrado através da rapidez ou da lentidão desse pulso. Então, um pulso, quanto mais fria a condição do paciente, mais yin, mais lento esse pulso. E, inversamente, quanto maior o calor, a condição de calor desse paciente, mais rápido o pulso, mais yang. Então, se o paciente tem um padrão de calor, e aí é interessante conhecer muito bem esse padrão de calor e frio, porque padrão de frio pode ser uma deficiência de yang que esse paciente tenha, né? E aí você vai ter que usar uma moxa, por exemplo, né? Por outro lado, se ele tem um padrão de calor, ele precisa, de repente, fazer uma sangria, né? Que isso pode, em alguns pacientes, esse padrão de calor pode gerar uma alteração da pressão arterial, aumento da pressão arterial, né? Então, veja bem, uma diferenciação através dos 8 princípios é calor-frio, associando frio como um pulso lento
calor como um pulso rápido. Isso não é difícil a gente perceber, se o pulso está rápido, o pulso está lento, levando em consideração aqueles fatores que eu falei lá no início. A idade, por exemplo, é um fator importante aí, certo? Porque a criança, ela tende, a criança tem um pulso mais rápido. Então, a prática nessa hora é importante para entender se aquele pulso realmente está sinalizando calor, ou se aquele pulso, no caso de uma criança, ou aquele pulso é uma condição normal, exatamente porque a criança apresenta um pulso mais rápido. Então, sempre levando em consideração os fatores que interferem aí nesse pulso. Outros princípios é o externo e interno. A condição externa é uma condição mais yang, a condição interna é uma condição mais yin. E aí, quando eu trago para os 8 princípios e faço uma relação com o pulso, esse pulso, quando ele apresenta muito profundo, que eu preciso pressionar esse pulso, eu vou sentir na profundidade, ele está indicando uma condição interna. Uma condição do paciente interna, nós vamos entender melhor isso. E quando eu sinto esse pulso mais superficial, a condição é externa. Superficial, entenda o pulso superficial como aquele pulso que a gente só sente na superfície. Se eu pressionar, ele some. Então essa é uma condição do pulso superficial. Pulso superficial eu sinto na superfície, pressionando, esse pulso some. Tá? E profundo, eu não sinto na superfície, eu sinto só na profundidade. Isso tem uma relação importante com o fator patogênico. Se o fator patogênico ele internalizou, ele atingiu os órgãos, esse pulso é profundo. Se esse fator patogênico ainda está na superfície, se essa condição de anormalidade, de desarmonia está na superfície, esse pulso é superficial. Exemplo, dor músculo-esquelética, né? Ou síndrome BI, como é o nome que a gente dá. Então essa é uma condição interna e externa. Um outro e último fator, porque nós falamos em Yang, falamos calor-frio, 4, interno e externo, 6, e mais 2 para terminar esses 8 princípios, que seria vazio e plenitude. Alguns chamam de deficiência, excesso, né? Como que isso a gente entenderia no pulso? O pulso vazio é um pulso que já o próprio nome está dizendo. Isso denota uma fraqueza. O pulso a gente não percebe muitas vezes o pulso, depende do quanto vazio está esse pulso. E o excesso é um pulso que ao pressionar ele resiste. É um pulso que percebe que ele está cheio, né? Exatamente essa é a condição de excesso. Nesse caso de excesso, sempre é indicada a dispersão. No caso de vazio, é um pulso que precisa ser, uma condição que precisa de nutrição. São condições importantes de ser entendida no diagnóstico. Então veja que pelos 8 princípios, pelo pulso, relacionando com os 8 princípios, nós vamos ter já a partir daí informações muito importantes para fechar o diagnóstico. Certo? É isso então, pessoal. Eu vou ficando por aqui. Até um próximo vídeo com um novo tema. Abraço a todos.